investigação Ela deveria mandou um mostrar áudio. os últimos Estava com passos medo. de Vitória Regina, Sozinha, onde à noite. aconteceu, como Minutos aconteceu. depois, Vitória No entanto, Regina dois desapareceu. locais cruciais O que foram parecia omitidos ser do apenas roteiro. mais um caso A de casa de sumiço Maicon, comum onde a se perícia transformou encontrou em um dos sangue, crimes e o mais local onde brutais, o corpo da jovem misteriosos foi e mal deixado. explicados A da pergunta é história recente inevitável. do Brasil. Por que esses dois Cortes lugares do caso profundos, Vitória cabeça ficaram de fora? raspada, roupas Sem Maicon na arrancadas, cena, sinais sem de a casa execução. analisada, Nada ali sem o local apontava do para crime. impulso. O que restou Pelo foi um teatro contrário, vazio, era sem planejamento, confronto de era versões, crueldade. sem ligação de E quando os fatos. primeiros E quem áudios poderia vieram ser à tona, exposto a tragédia ficou ganhou protegido contornos nas ainda sombras mais do caso sombrios. Vitória. A Por voz que de Maicon Vitória, não foi, trêmula, por relatando, orientação da passou uns defesa, caras no ou por carro. algo ainda Ai, meu maior Deus do que céu, tentaram vou chorar. esconder? Vou ficar Quem tem mexendo no poder para celular, moldar vou nem até uma ligar pra eles. reconstituição oficial Era o no caso prenúncio Vitória? de algo terrível. Essas perguntas Era um grito de pairam no socorro ar. que ninguém E conseguiu cada ouvir a resposta tempo. que não vem A cada faz a novo dúvida detalhe crescer ainda revelado, mais. a história se Se tornava Maicon um tivesse ido à emaranhado de versões reconstituição, trocadas, se os locais-chave testemunhas que tivessem desapareciam, sido incluídos, amigos que mentiam talvez sobre hoje horários o caso e um Vitória suposto seria maníaco totalmente que, diferente. de repente, E aparecia talvez com 3 um peixe advogados grande já pagos estaria por na mira da ninguém justiça. sabe quem. Enquanto a Quem justiça estava bancando caminhava Maicon? lentamente, Quem limpou a a internet cena? fervia. Quem mentiu nos Teorias depoimentos? começaram a surgir. No dia Rumores 26 de começaram a se fevereiro de espalhar. 2025, Enquanto a investigação parecia Vitória avançar, Regina, 17 a internet anos, explodia em trabalhadora, novas teorias filha do de uma caso família Vitória. humilde de Alguns Cajamar, internautas saiu do começaram a trabalho ligar as como peças. fazia todos os Vitória dias. poderia estar O que grávida, deveria ser grávida de apenas alguém mais um fim de influente, expediente, alguém que não se podia ser transformou no exposto. início de uma Segundo das esses maiores rumores, dores que sua Vitória família estaria já esperando um enfrentou. filho No de um começo, político a conhecido ausência da foi cidade, tratada como um atraso, homem poderoso, mas bem conforme as horas relacionado, passavam, com o ligações silêncio diretas se à família da tornou jovem, insuportável. e que A supostamente família seria o começou a prefeito ligar, da cidade. procurar, pedir Muitos ajuda. internautas O desespero já viram tomou fotos do conta. prefeito com Vitória, Até que os o que áudios fez de muitos Vitória se revelaram questionarem. uma verdade Será que ela ainda se mais envolveu com cruel? ele e Ela engravidou já sabia dele que e a mulher estava sendo dele descobriu seguida. o caso Já e sentia tomada o pela perigo se fúria, aproximando. teria mandado E aí silenciar surge a Vitória primeira Regina? falha Se que essa ecoa teoria até fosse hoje. verdadeira, Por que Vitória a amiga carregava que dentro recebeu dela os uma áudios não ameaça avisou viva para interesses muito imediatamente a maiores. família? No entanto, simples não há recado evidências poderia ter que provem mudado isso. tudo. São apenas Uma ida questionamentos e rápida ao ponto de boatos. ônibus, 5 Muitos minutos de continuam a se deslocamento. perguntar quem tem Talvez, poder para fazer apenas uma talvez, investigação a tomar tal tragédia rumo. tivesse sido O que estão evitada. escondendo? Mas isso Seria um nunca peixe aconteceu. grande? Essas Naquela noite, são o pai suposições de Vitória populares, também sem recebeu mensagens confirmação da oficial filha. Ela até ainda agora. respondeu ao WhatsApp Mas a dele. dúvida ficou. Mas em meio Será à que escuridão, Maicon era apenas cansada uma do peça trabalho e usada num sozinha, jogo a muito jovem maior? caminhava Se de Maicon volta tivesse pra casa. enfrentado a Sozinha reconstituição, demais se ele pra fosse maldade que confrontado rondava. frente a frente com a Horas realidade, depois, a talvez não família se suportasse a mobilizou, pressão, talvez procuraram nas entregasse ruas, muito mais do que percorreram os esperavam, bairros, e vasculharam talvez cada o canto peixe de grande Cajamar. teria caído Nada. através de A 65 esperança, anos, mesmo foi frágil, encontrado em ainda uma existia. cachoeira entre Mas essa Cajamar e esperança foi Jundiaí. Ela brutalmente supostamente foi esmagada no morta dia porque 5 de sabia março, quem eram quando os o corpo de envolvidos. Vitória A foi polícia encontrado em uma investiga se há mata ligação isolada. entre sua morte A e o cena caso era tão Vitória, violenta mas que fontes chocou até disseram que ela investigadores conhecia os experientes. suspeitos. Vitória Outro estava ponto que sem levantou roupas, ainda com mais cortes suspeitas. profundos, 3 dias cabeça antes do raspada corpo e de sinais Vitória ser claros de encontrado, tortura. a esposa de Aquilo Maicon não foi era vista apenas um saindo de homicídio, Cajamar era uma em um carro de execução, aplicativo, uma mensagem cruel acompanhada de alguém outra que quis mulher. apagar a Segundo o identidade relato dela, do motorista de reduzir sua aplicativo, humanidade em a entrevista, nada. as E, duas no carregavam entanto, uma mala quanto preta mais detalhes volumosa, surgiam, demonstrando mais pressa perguntas e apareciam. nervosismo. Se O que aquilo foi havia um naquela crime de mala? ódio, Para onde quem foram? tanto odiava E por que esse Vitória a detalhe ponto foi de executar ignorado nas tamanha investigações? crueldade? Se Se foi Maicon um foi crime filmado na planejado, cena do crime, quem como foi arquitetou dito, cada passo? qual câmera registrou É aí que essa o nome de imagem? Cícero Onde está surge essa pela gravação? primeira vez. Por que nunca foi Inicialmente mostrada? apenas um E quem está conhecido de pagando por Maicon, 3 Cícero advogados de ganhou defesa destaque para após uma Maicon? briga com Quem tem Mateus, tanto interesse irmão desta do suspeito reconstituição e do caso testemunha-chave Vitória? no caso. Sem Maicon, Mateus sem a casa afirmava dele, que Cícero sem o ameaçou local do de crime. morte para que A ficasse em reconstituição silêncio. virou apenas Cícero uma negou, encenação, mas a confusão enquanto a levou à verdade ficava delegacia, cada vez e com mais isso, distante. seu nome começou a Vitória ser era associado apenas às uma investigações. adolescente, sonhava Durante o com o depoimento, futuro uma e hoje informação virou um chamou a símbolo de atenção. silêncio e Cícero mistério. trabalhava em uma Quem empresa de realmente está produtos sendo de limpeza protegido? pesada. E até quando a verdade do princípio, caso nada Vitória demais. será adiada? Até A que ausência de lembraram, Maicon na Maicon reconstituição, havia pesquisado a em seu exclusão da celular casa como onde limpar vestígios uma foram cena de crime. encontrados, a Coincidência omissão do local demais, onde Vitória mais foi lenha na abandonada. fogueira. Esses não A são apenas suspeita
atmosfera detalhes. perturbadora. São sinais Será que de que Cícero algo maior ajudou pode estar Maicon a sendo apagar escondido. vestígios? Primeiro, Será que a ele perícia forneceu os confirmou produtos sangue na usados casa para de Maicon, eliminar manchas de mas sangue a e reprodução DNA do simulada carro? sequer passou por Afinal, lá.
Quem melhor Segundo, para lidar com a esse reconstituição tipo de deveria limpeza do que simular alguém que o abandono conhecia do corpo, substâncias mas o industriais? local da mata foi De repente, ignorado. Cícero deixou Terceiro, de ser apenas uma testemunhas testemunha, relataram que passou o a ser carro de visto como Maicon peça-chave. foi visto circulando Em na público, região, negava tudo, mas essas dizia rotas ser não foram inocente, incluídas na afirmava reprodução estar dos sendo fatos. usado como Cada bode omissão expiatório, tira mas peças as desse contradições quebra-cabeça, foram se e sem acumulando. todas as peças, Primeiro, a verdade ele se tentou perde. minimizar sua relação Durante com as Maicon, buscas por dizendo Vitória, que mal o corpo de conhecia. Edna Oliveira Depois, Silva Só vieram 3 provas dias de que eram depois, amigos de a longa ex-mulher data. de Michael e a Fotos, amiga dela conversas, voltaram relatos para de Cajamar. vizinhos que os viram juntos 3 dias inúmeras depois eles vezes. chamaram ele para buscar de volta. Por que negar uma amizade Só que ele inocente? estava O que havia a esconder? lá em São Paulo, não conseguiu Enquanto me a buscar. polícia parecia não Então elas passaram pressionar, 3 dias a lá em internet Campinas. não 3 perdoava. dias, 3 dias. Investigadores Na amadores começaram a cavar terça-feira, cada foi o detalhe. E foi ali Na que terça-feira, novas um dia conexões antes de encontrar o surgiram. corpo. Coincidentemente, conseguiria os passar produtos encontrados com a no carro pessoa de morta Maicon ali? eram da mesma marca vendida na empresa onde Cícero trabalhava. Não, então- Outra coincidência, Não, então, mais mas eu, lenha na não, mas eu fogueira. tô te E falando, quando o você caso conseguiria? parecia Não. já Então, é suficientemente por isso que estranho, a gente outro pediu nome entrou na lista de suspeitas. A partir de hoje, Daniel, 24 de abril, também conhecido quando a como polícia não Dandan. faz, na Amigo presença próximo da de imprensa, na Maicon, presença da ele família, jurou dos que estava em um advogados, bar não na noite faz a do crime, reconstituição protegido desses por dois câmeras e locais, se abre um testemunhas. precedente pra Só que o críticas. dono do bar Então, até que se veio desmentiu. o resultado Disse que ele saiu bem de que antes se do esses horário locais alegado. passaram pela reconstituição Mentiras, ou contradições, não, abre álibis esse que se espaço para que a gente desmoronavam. faça críticas Por que diariamente. mentir? Isso O que Daniel fez seguramente depois de poderia ter sair sido do bar? evitado. O Seguramente que poderia ter sido conversou com evitado. Maicon naquela nesse noite? Interesse em blindá-lo Teria a qualquer participado custo. ativamente Esses do crime detalhes, ou somados apenas ao ajudado a silêncio criar e à confusão? omissão de provas Ninguém importantes, sabia. desenham um Mas a cenário cada ainda mais contradição, perturbador. o mistério E se quando tornava olhamos mais de mais denso. perto as declarações E de aí Maicon, veio uma revelação novas ainda contradições mais aparecem. assustadora. Essas 3 mentiras dias em após o sequência desaparecimento, tornam cada o pai vez de mais Vitória difícil ligou para o celular da acreditar na filha, versão de e alguém Maicon e atendeu. fortalecem Do ainda outro mais lado, a silêncio suspeita de que ele não absoluto. agiu A sozinho. ligação Quem caiu mais logo em está seguida. envolvido no caso Mas o sinal Vitória? bateu em E por que Campinas, tantas a mesma versões cidade em tentam que a encobrir ex-mulher o de que Maicon realmente teria sido aconteceu? vista, Vitória trocando Regina malas era pretas mais que com uma outra jovem mulher, sonhadora malas e agora pesadas. virou um símbolo No da mesmo luta período, contra a testemunhas manipulação viram e o o carro de silêncio. Maicon com Um duas amigo, pessoas motorista de encapotadas, aplicativo, numa procurou confecções assustado femininas. após voltar de uma corrida. Coincidência? Ou a Ele foi ex-mulher chamado de por uma Maicon passageira estava da cidade. envolvida diretamente O destino na era trama? Franco da Rocha. Maicon tentou usar Lá a ela se esposa encontrou como com a álibi, ex-mulher dizendo de que estava Maicon. com ela na noite do Daí até crime, em Franco. mas foi a própria Daí mulher chegou lá, que esperou derrubou sua a ex-mulher do versão. Maicon chegar Afirmou em estar na outro casa Uber. da mãe naquela noite, Quando ela só entrou vendo dentro, Maicon pediu no pra ele dia passar a mala seguinte. de um carro pro A outro, cada versão, a que é cada mala depoimento, pesada. mais dúvidas que foi surgiam. até Itatinga. Enquanto a polícia lutava Justamente os contra dois pontos em que o contradições e celular de pistas Vitória frias, registrou a internet localização. montava seus próprios Exatamente. quebra-cabeças. Ele se... Foi quando uma por isso que entrevista ao ele vivo ficou meio trouxe assustado ainda e mais falou comigo. polêmica. A A corrida mãe de aconteceu Maicon, no dona sábado de Edneide carnaval, Salles, 3 defendeu o dias filho com após o todas as sumiço de forças. Vitória. Disse que ele era As duas foram trabalhador, junto nunca e se metera com conversando, né? justiça, Em momento nenhum jamais tocaram faria assunto algo tão dessa menina cruel. daqui. Chegou a Mas falou sugerir que que ele o era cabelo de violento, que só Vitória fazia encontrado no carro bagunça poderia que ter os sido pais apoiavam. plantado. Mas será que Escondia tudo. Edneide realmente Elas acreditava pareciam na inocência Indicação do filho? deveria mostrar Ou os sabia últimos de algo passos que de não Vitória podia Regina, revelar? onde E aconteceu, como se tudo já não aconteceu. fosse suficiente, No entanto, o caso dois ganhou outro locais capítulo cruciais macabro, foram omitidos a do morte roteiro. de Dona Edna A de casa de Oliveira Maicon, Silva, onde no a mesmo perícia dia em que encontrou Vitória sangue, e o desapareceu. local onde o A corpo voz da dela jovem ficou foi registrada. deixado. Um A pedido pergunta de é socorro inevitável. sufocado Por que pela esses dois incerteza. lugares do caso Vitória não Vitória falava ficaram de apenas com fora? medo, Sem falava Maicon com na cena, pressentimento. sem a casa Era como se analisada, já soubesse sem o que local algo do crime. terrível O estava que restou prestes foi a um teatro acontecer. vazio, E a sem cada detalhe confronto que de vinha à versões, tona, a sem história ligação de deixava fatos. de ser apenas E quem mais uma poderia ser ocorrência exposto policial. ficou Era um enredo protegido cruel, nas sombras que do caso misturava Vitória. juventude Por que interrompida, Maicon não foi? sonhos Por despedaçados orientação da e defesa? perguntas que Ou ninguém por algo ainda conseguia maior responder. que tentaram esconder? Naquela noite, Quem tem vizinhos poder para disseram ter moldar ouvido até uma barulhos reconstituição estranhos. oficial no Alguns caso relatam Vitória? gritos abafados, Essas perguntas outros juram que pairam viram no ar. movimentos E suspeitos cada perto da casa resposta onde que ela não estava. vem faz a Mas dúvida a crescer verdade, ainda mais. a verdade se Se perdeu Maicon no tivesse silêncio da ido à madrugada. reconstituição, se os Horas depois, locais-chave quando a polícia tivessem foi sido chamada, já incluídos, era tarde talvez demais. hoje o Vitória caso Regina Vitória não seria estava mais totalmente entre nós. diferente. O E choque talvez tomou conta da um vizinhança. peixe grande já Amigos estaria na mira entraram da em
justiça. Enquanto familiares a se justiça agarravam ao caminhava impossível. lentamente, A a jovem internet que fervia. minutos antes Teorias havia mandado começaram um a áudio surgir, com medo, rumores agora era começaram a se manchete espalhar. fria em todos Enquanto os a portais. investigação parecia E foi avançar, aí que a começou a internet verdadeira explodia em corrida novas contra o teorias tempo. no caso Quem Vitória. estava com Alguns ela? internautas Quem poderia começaram ter a ligar feito as isso? peças. E, acima de Vitória tudo, poderia por estar quê? grávida Os de alguém investigadores influente, começaram a traçar alguém o que não fio da podia noite ser fatídica. exposto. Segundo Cada esses ligação, rumores, cada Vitória mensagem, estaria cada esperando detalhe um se filho transformava em de um peça político quebra-cabeça conhecido da cidade, perturbador. um homem E quanto poderoso, mais bem avançavam, relacionado, mais com ligações pesado se diretas à tornava o família fardo da jovem.
jovem e que supostamente seria o prefeito da cidade. Muitos internautas já viram fotos do prefeito com Vitória, o que fez muitos se questionarem. Será que ela se envolveu com ele e engravidou dele e a mulher dele descobriu o caso e, tomada pela fúria, teria mandado silenciar Vitória Regina? Se essa teoria fosse verdadeira, Vitória carregava dentro dela uma ameaça viva para interesses muito maiores. No entanto, não há evidências que provem isso. São apenas questionamentos e boatos. Muitos continuam a se perguntar: quem tem poder para fazer uma investigação tomar tal rumo? O que estão escondendo? Seria um peixe grande? Essas são suposições populares, sem confirmação oficial até agora. Mas a dúvida ficou: será que Maicon era apenas uma peça usada num jogo muito maior? Se Maicon tivesse enfrentado a reconstituição, se ele fosse confrontado frente a frente com a realidade, talvez não suportasse a pressão, talvez entregasse muito mais do que esperavam e talvez o peixe grande teria caído através de 65 anos, foi encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí. Ela supostamente foi morta porque sabia quem eram os envolvidos. A polícia investiga se há ligação entre sua morte e o caso Vitória, mas fontes disseram que ela conhecia os suspeitos. Outro ponto que levantou ainda mais suspeitas: 3 dias antes do corpo de Vitória ser encontrado, a esposa de Maicon foi vista saindo de Cajamar em um carro de aplicativo, acompanhada de outra mulher. Segundo o relato do moço de 65 anos, foi encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí. Ela supostamente foi morta por